das coisas que é importante a gente começar a tratar disso, eu acho que estão conseguindo ouvir bem. Eu acho que está tranquilo, né? Ninguém reclamou. Então, assim, uma das questões eu acho importante estar trazendo aqui, estar abordando em relação a essa questão, né, da nossa experiência, é importante também a gente dizer, o cooperativismo de trabalho, no Brasil, é um ramo de cooperativismo que durante muito tempo ficou estagnado, em função de vários aspectos, né? Um deles era muito em função do aspecto mesmo do preconceito que existia em relação às cooperativas de trabalho, porque há alguns anos atrás nós tivemos alguns históricos negativos com esse tipo de cooperativismo, porque alguns empresários viram, né, através do cooperativo de trabalho, a perspectiva de reduzir custo e explorar a mão de obra, fazendo ao contrário de um princípio que nasce o cooperativismo e do que nasce a cooperativa de trabalho, que foi, de fato, uma reação, né, dos trabalhadores em relação à exploração, né, do capital e também em relação à própria falta de trabalho, o subemprego, a falta de renda, né? E aí o cooperativismo ele surge, né? A primeira cooperativa, inclusive, do mundo, que foi, né, os Probus lá, que é do primeiro registro, ela era uma cooperativa de trabalho, né? E ela surge com essa perspectiva, né? Com a perspectiva de ser uma organização coletiva para fazer com que as pessoas, ao trabalhar, se livrassem de vários aspectos, naquela época, várias outras coisas. Então, o cooperativismo de trabalho, ele surge nesse aspecto. Aqui no Brasil, nós tivemos esse problema também no início, né? Mas com o advento, inclusive, do surgimento, principalmente das cooperativas de trabalho, de ATE, nós temos outros tipos de cooperativas de ATE, que são mais comuns, inclusive, no Brasil, que são bem antigas, até mais do que as cooperativas de ATE, são as cooperativas de trabalho da área médica, por exemplo, as Unimedes da vida, tem cooperativas de anestesistas, né? Tem vários outros tipos de cooperativas que nós temos, que tem registro, né? E aí, em seguida disso, nós temos as cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho, o histórico delas começa, inclusive, com as cooperativas do MST, que elas surgiram não como cooperativas de produção, eram cooperativas de trabalho e de produção, que foram as cooperativas da Concrab, né, que surgem aí no final dos anos 70, início dos anos 80, com essa perspectiva, né, de trabalhar de forma forte a organização dos agricultores familiares em relação à organização do trabalho e em relação ao processo de produção. Mas elas surgiram na perspectiva mais voltada do agricultor para o processo produtivo e não especificamente do aspecto da assistência técnica e a própria extensão rural. O histórico das cooperativas de assistência técnica e extensão rural, ele se inicia, por incrível que pareça também, com um projeto que, inclusive, as nuances do projeto era um projeto que tinha uma perspectiva, inclusive, de fazer com que o Estado se retirasse da responsabilidade de prestar o serviço de assistência técnica e extensão rural para os agricultores, para, num futuro, os agricultores próprios fazer a sua assistência técnica, eles pagarem a sua assistência técnica, que foi o projeto Lumiar.